E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar para vocês, dar uma aula, vamos gravar falando sobre antibióticos e sobre as bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias. Vamos lá, vamos lá? Então é isso aí, pessoal. Lembrando aí, quem puder seguir o canal, para a gente continuar trabalhando, mandando conteúdo aí para todo mundo, tá? Vamos lá? Começar falando sobre antibióticos. Se você nunca ouviu falar de antibióticos são medicamentos utilizados especificamente para eliminação de bactérias. Então, cuidado aí, tem muitas vezes aparece falando que para tratar gripe, coronavírus, herpes, usa-se antibiótico. Antibiótico não é para tratamento viral, é para tratamento de doenças de bactérias. E esses antibióticos, eles não danificam as células do nosso corpo, tá? Somente bactérias. Existem diversos tipos de antibióticos para que a gente possa ter um efeito sobre a diversidade grande de bactérias que a gente tem aí, que pode causar doenças e tudo mais, tá bom? Aqui a gente já fala aqui de cara, eu quero falar para vocês, antibióticos a gente tem que usar ele com cautela, viu, gente? Não pode usar antibiótico de qualquer forma. Tá com sintominha, minha garganta começou a ficar ruim, então eu já tomo antibiótico. Não. Tá? A gente vai ver por que não pode tomar antibiótico de qualquer forma. Tá bom? Vamos entender como que funciona um antibiótico no corpo, tá? Destruindo as bactérias. Bom, o antibiótico ele pode ter diversos alvos dentro de uma bactéria ou uma ação contra uma bactéria. Tá bom? Todos esses alvos, eles estão focados em quê? Em matar a bactéria ou de impedir que ela venha se duplicar, se replicar, tá bom? Para frear o processo de contaminação, de duplicação, de infecção que essa bactéria está causando, tá bom? Primeira forma aí, inibição da duplicação do cromossomo. Por quê? Se a bactéria vai fazer uma duplicação, uma bipartição, que a gente viu na aula anterior, ela precisa duplicar o DNA. Se eu anular essa duplicação, então ela não duplica e eu vou frear o processo de infecção bacteriana. Segunda forma que a gente vê aqui, é inibindo proteínas e enzimas que atuam no metabolismo. Por exemplo, elas vão parar de produzir proteínas, elas vão parar de produzir toxinas, elas vão parar de produzir ATP, elas vão acabar sendo sufocadas aí até a morte. Então eu vou estagnar o processo metabólico dessa bactéria, ela vai acabar morrendo, aí depois o organismo vai fazendo uma faxina lá, tá? O sistema imunológico. Outras formas que existem aqui, é o danos à membrana. Dano à membrana, porque se eu fizer um dano à membrana, pode ser que essa bactéria perca a capacidade de regular o que entra e o que sai, e ela pode desestabilizar a membrana e até se romper e essa célula estourar, explodir, tá bom? Outra forma aqui, inibindo a síntese de proteínas, de forma geral, que essa bactéria usa para tudo, inclusive para duplicação. E outra forma é agredindo a parede celular, formada por peptidoglicano. Se eu conseguir agredir a parede, ela diminui as defesas e aí o organismo também tem mais chance de atuar contra essa bactéria, tá bom? Então são algumas formas que os diversos tipos de antibióticos têm para tratar doenças bacterianas. Bom, quando a gente fala no assunto de antibióticos, um assunto extremamente importante, que cansou de cair em vestibular, cansou de cair no Enem, é a questão da resistência. Então, vamos falar aqui da resistência. Quando uma bactéria fica resistente ao antibiótico, isso é grave. Por quê? A chance de surgir uma bactéria resistente é muito maior do que a chance de produzir um antibiótico novo. A quantidade de antibióticos que surge no mercado hoje é muito menor do que as variações de bactérias. E como que acontece de uma bactéria ficar resistente? É algo que acontece ao acaso. É um processo de uma mutação genética que acaba produzindo dentro da bactéria um composto diferente, proteínas diferentes, enzimas diferentes. E aí essas proteínas e essas enzimas não são mais
reconhecidas quimicamente pelo antibiótico. Então, o antibiótico não passa a ter mais efeito, tá bom? E principalmente, né, eu vou ressaltar o plasmídio, que eu falei tanto na aula anterior, né, aqui, ó, plasmídio. Os plasmídios, geralmente, são onde encontram-se os genes que mais sofrem mutação. E esses genes, geralmente, são associados à produção de proteínas, de estruturas nessa bactéria, que são responsáveis, né, por fazer com que surja, então, uma forma diferente na sua estrutura celular, e aí os antibióticos não vão estar mais compatíveis. Bom, sendo assim, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema, né, de algumas coisas importantes. Olha só, aqui a gente está mostrando, ó, uma forma que tem um antibiótico, ele entra lá dentro e rapidamente a proteína, né, que recebeu joga o antibiótico para fora. Tá lá, a gente deu uma bomba, né, uma bomba ativa, que ó lá, o antibiótico entrou e a bactéria já expulsou ele para fora. Ó, foi embora. Então ela fica fazendo isso o tempo todo e não deixa o antibiótico atuar dentro da bactéria. Ou seja, ela tornou-se resistente. Outra forma que tem é o seguinte: o antibiótico ele entra aqui dentro, certo? Só que a própria bactéria produz proteínas, produz alguns formatos que tem que acaba inibindo. Olha lá, ó, ela gruda no anticorpo. Olha lá, veja que ela grudou toda aqui. Ó, perdão, ela não gruda no anticorpo, né? Ela gruda no antibiótico e aí não deixa esse antibiótico mais atuar. É como se ela abafasse esse antibiótico, tá? Então ela passa a produzir proteínas, alguma coisa que abafa, que se liga a esse antibiótico e o antibiótico não consegue mais ter reação. Uma outra forma das bactérias se tornarem resistentes é a capacidade delas destruírem o antibiótico. Ele entrou aqui dentro, o antibiótico, e ele foi degradado lá, foi fragmentado. É como se ela tivesse a capacidade de digerir o antibiótico. Então, a bactéria vai ficando, né, imune a esse antibiótico. E isso é problemático, porque se o antibiótico não conseguir fazer efeito, essa bactéria vai se multiplicar, vai causar uma infecção aguda, vai poder levar o paciente à morte. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, a gente tem uma bactéria, essa bactéria se multiplicou centenas, dezenas, milhares de vezes, e aí ao acaso, por um motivo, alguma coisa aconteceu, né, em que houve aqui, olha lá, principalmente no plasmídio, uma mutação desse DNA. Aí o que acontece? Né? Como está multiplicando a bactéria, ela está multiplicando, chega um momento que vai ter sintoma. Tendo sintoma, o que acontece? Eu vou ter uma ação de antibióticos. O cara foi lá no hospital, né? O médico passou antibiótico, vai tomar. Só que nessa população de bactérias que está aqui, já existiam bactérias resistentes, que já tinham mecanismos diferentes de ação. Então isso aí não é uma coisa, né? A bactéria ela fala assim, eu vou me desenvolver, eu vou fazer um treinamento, eu vou malhar aqui e tal, e eu vou ficar resistente. Não, é uma questão genética, que acontece ao acaso. E aí ela se tornou resistente. Só que ela é resistente, ela não morre com aquele antibiótico. Se ela não morre, com o passar do tempo, ela vai dar origem a bactérias iguais a elas, e agora eu tenho uma população resistente. O que significa? Que a hora que eu atuar de novo aqui, ó, com um antibiótico, esse antibiótico não faz mais efeito, tá bom? E aí, então, eu vou ter uma resistência bacteriana. Isso é grave? Sim, isso é grave, tá bom? Por isso que a legislação não permite vender antibióticos sem receita, porque antigamente as pessoas iam lá e compravam antibiótico para qualquer coisa, e aí cada vez que ela precisava fazer um tratamento com antibióticos, a ação desse antibiótico ela era diminuída, chegar ao ponto de não conseguir mais ter ação, e aí cada vez tendo que usar antibióticos mais fortes, inclusive vários que são usados somente em ambiente hospitalar, tá bom? E uma vez que você gera uma bactéria resistente, se essa bactéria tem contágio, né, eu passo a doença para outra pessoa, essa pessoa já recebe uma bactéria resistente também. Às vezes a pessoa nunca fez um tratamento com antibiótico na vida e já pegou uma bactéria resistente. Olha aí que azar, né? Isso é grave. Então, é por isso que surge um tema muito importante, recorrente. Vocês têm que saber isso, pode servir como argumentação em redação, tem que saber falar desse assunto que é a formação de superbactérias, tá bom? O que leva à formação de superbactérias? Principalmente o uso indiscriminado do antibiótico.
usar o antibiótico quando não precisa, quando podia ter usado outras formas, outras situações, né, que permitiu o tratamento, tá bom? Então o antibiótico tem que ser usado e tem que ser usado da maneira correta, tá bom? Tem que usar o momento certo, tem que tomar a quantidade, a dosagem certa, tem que respeitar o horário certo. Não adianta a pessoa falar assim, eu tenho que tomar antibiótico 3 vezes ao dia, vou tomar 3 comprimidos de uma vez, que aí o efeito é forte demais e depois eu fico o dia inteiro sem tomar. Não, isso não funciona, tá? Para isso a gente tem que seguir a orientação médica, tá? Que estudou para isso, que entende disso, né? Para garantir que o seu tratamento seja eficiente, para você não gerar bactérias resistentes nem para você e nem para os outros, tá bom? Certo? Cuidado com isso, pessoal. Tema muito importante, cai muito, tá bom? Como é que a gente faz para saber qual é o tipo de antibiótico que deve ser usado? Tem um teste chamado antibiograma, tá bom? Também não é a primeira vez que eu vejo falar desse teste em Enem e tudo mais não. Mas é muito simples. O antibiograma ele é um teste de sensibilidade. Então, o que se faz? Pega a amostra daquela bactéria, pode pegar do sangue, pega uma raspagem da pele, pega por dentro, garganta, seja onde for. Né? Vou pegar um foco da infecção dessa bactéria, levo isso para um laboratório, coloco numa placa de Petri, que é essa placa que vocês estão vendo aí no desenho aqui embaixo, olha, redondinha essa placa de vidro, chamada placa de Petri. E aí lá tem um meio de cultura, que eu estava exclusivo, falei na aula anterior de bactérias. Vou espalhar, vou deixar essas bactérias crescerem, né, depois de um tempo, temperatura, né, do corpo, tudo certinho, incubado, bonito. Aí o que acontece? Eu vou pegar umas amostras de diversos antibióticos, que está colocado aí para vocês, olha, parecendo parece um papelzinho, né? Aí, ó, esse aqui, ó, uma amostra de antibiótico, certo? E eu vou espalhar isso na placa. Coloquei vários. Então, cada um desse aqui representa um tipo de antibiótico, tá bom? O que eu vou fazer? Vou deixar esse antibiótico agir por um tempo. E depois eu vou medir o que a gente chama de halo de ação. O que é esse halo de ação? É exatamente isso aqui, ó. Você está vendo lá, ó. A distância que se formou do antibiótico até a borda, lá. Tá bom? Deixa eu mudar de cor aqui. Quanto maior for essa distância, mais eficaz é o antibiótico contra essa bactéria. Então, por exemplo, se eu tivesse, né, que fazer uma análise dessa placa aqui e eu pedisse para vocês citar para mim o antibiótico que mais teve ação, mais recomendado para atuar contra essa bactéria, que você vai ter que mandar lá para o médico, usa esse aqui. O médico está lá esperando para medicar o paciente. Qual que você vai colocar, né? Com certeza você tem que indicar que é esse antibiótico aqui, ó, né? Você pode indicar esse, você pode indicar esse, que também teve uma ação muito boa. Alguns tiveram uma ação mais moderada, que é o caso desse aqui, esse aqui, tá bom? Outros tiveram uma ação um pouquinho mais tímida, né? Que é esse, você pode escrever lá, esse aqui, né? E esse aqui. Agora, esses outros antibióticos aqui, ó, você não pode falar que eles foram eficientes, ó, eles não têm nenhum tipo de eficácia. Ou seja, a bactéria é resistente contra esses aqui. Esse aqui ficou para trás. Beleza? Fácil, né? Entendeu? Geralmente pergunta aí qual que é o mais indicado, qual que não é o indicado. Geralmente eles colocam uma letra, um número ali para identificar qual é o antibiótico. Belezinha? Muito bem. Vamos falar das doenças, né? As doenças são... às vezes o aluno fala assim, meu Deus, já tem tanta doença causada por vírus e agora eu tenho que saber as causadas por bactérias? Claro que você tem que saber. Né? Doenças é uma coisa que quem vai estar aí com foco no Enem, no concurso vestibular, você tem que saber, tá bom? Tem algumas doenças aqui que são mais corriqueiras, não são muito famosas, mas tem umas que são mais importantes e eu vou dar ênfase para elas, tá bom? A primeira doença que eu quero falar é a difteria, né? A difteria é causada por uma bactéria, né, que ela atua principalmente na região da garganta, das amígdalas aqui, ó. Tem gente que já tirou, né, etc., amígdalas, mas ela vive nesse ambiente aqui que é bom para ela, prolifera, ataca e causa uma infecção, né, e possivelmente aí vai com certeza, né, chegar num pico inflamatório grande, né, que vocês estão vendo aí
na garganta da criança aí. Vamos dar um zoom aqui, ó. Lá, vocês estão vendo, olha lá, ó, aquelas plaquinhas que vocês estão vendo lá, aquilo é foco inflamatório, tá? Pus, viu, gente? O sistema imunológico está vivendo uma guerra ali, ó. Células de defesa estão atuando forte ali, tá bom? Atuando forte ali. Essa doença, né, ela vem através do ar, então lá, conversando com a pessoa, né, usando o mesmo copo, o mesmo talher, né, alguma coisa que vem ali contaminado, pela saliva também, né, beijo, tá? Então isso aí vai levando a bactéria, tá bom? A bactéria passa de uma pessoa para outra e coloniza a garganta da pessoa, certo? Tá bom? Próxima doença, desinteria. Desinteria, pessoal. Desinteria é um nome famoso que se fala de quê? Diarreia, tá bom? Então, existe um grupo de bactérias, né, do gênero Shigella, que geralmente a gente encontra muito em contaminação alimentar. Principalmente aqueles alimentos que ficam fora da geladeira, né, e que a gente fala que são perecíveis. Então, as bactérias elas começam a proliferar naquele lugar, porque quando está na geladeira, a temperatura baixa, as bactérias não proliferam. Então, quando você come, não causa um problema. O próprio ácido clorídrico do estômago mata, tá? O ambiente é muito ruim para elas. Mas quando fica fora da geladeira, aquele negócio que o alimento está perdido, geralmente já está até cheirando mal, mas a pessoa come, ou às vezes ela comeu alguma coisa, mesmo sem cheiro ou sem sabor, e estava ruim, aquele lanche da esquina, aquela maionese que você não sabe onde está, um leite, um ovo, né? Que tem outras bactérias, como é o caso da salmonela. O que vai acontecer? Você ingeriu uma grande quantidade dessas bactérias, elas vão chegar até o seu intestino e vão causar uma dor de barriga muito grande, né? A famosa uma diarreia grande. E isso vai causar principalmente aí a desidratação, tá? Que é um caso grave, né? Toda vez que tem diarreia, a gente tem que preocupar com a desidratação, principalmente se for crianças, tá bom? Como que vem essas bactérias? Através da água contaminada, água que não foi tratada, né? Infelizmente, aí, cidades que não têm tratamento de água, não tem filtro, né? E alimentos contaminados, principalmente nas fezes do doente. Porque a pessoa ela está contaminada, está lá no intestino dela as bactérias, aí ela está com diarreia. Aí aquela diarreia vai embora, cai na água, a pessoa não lava a mão, põe a mão no alimento, né? Imagina a pessoa que está lá na cozinha lá do restaurante, aquele dia está com diarreia, vai no banheiro, não lava bem a mão, volta, começa a fazer o alimento lá que você vai comer, e aí ele vai transmitir, tá bom? Então isso chama de desinteria, causada por bactéria. Grave, viu, pessoal? Infecção alimentar mata, tá bom? Mata, as pessoas matam. Então a pessoa vai ter febre, vai ter calafrio, vai ter diarreia, desidratação, cólica intestinal. Então, segurança alimentar é importante, tá bom? Então, cuidado com o que você come, o que você come, veja a data de validade do alimento, veja se está bem condicionado, se a cor do alimento está boa, se a temperatura está boa, se tem cheiro, né? Como é que está, porque isso é importante, tá bom, pessoal? Grave isso aí. Próxima. Febre tifoide. Né? Febre tifoide, ela acontece muito, principalmente no continente africano, é causado por uma bactéria, a Salmonella typhi, vem também através de água e alimentos contaminados com as fezes. É a mesma história que a gente viu aqui, né? Só que agora a gente tem uma bactéria que ela ela produz uma série de toxinas que faz com que o organismo, né, no seu mecanismo de defesa, acione o sistema nervoso para aumentar muito a produção de calor e aí a pessoa vai ter picos de febre muito grande, tá? Podendo chegar ao caso, inclusive, né, a ter uma convulsão, coisas desse tipo aí, certo? Lá na África, o problema é grave, mas lá, por quê? Porque lá a gente não tem uma coisa muito básica hoje para a humanidade, né, para as questões urbanísticas, que é a questão do saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, é o quê? Água tratada, esgoto tratado, né? Então, rede de água, rede de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, e também a questão do lixo, tá bom? A coleta do lixo, né? E principalmente a gestão do resíduo sólido. O Brasil também está longe de atingir
os padrões ideais, mas, né, infelizmente, lá nos continentes africanos, algumas regiões aqui do Brasil também, a gente tem problemas graves de saneamento básico. E lá, a gente vê essa mosquinha aqui, ó, que é essa mosquinha normal, pretinha, que todo mundo tem na casa. Ela, vocês sabem que ela geralmente vai em ambientes que tem resíduos orgânicos, que ela usa para comer. Então ela vai nas fezes, né, das pessoas, como não tem rede de esgoto, ela vai lá nas fezes, e aí ela voa, depois vai lá na sua mesa, pousa no pão que você vai comer, na comida que você vai comer, e aí você come, né, além da água. Aqui a gente vê nessa imagem central uma criança que está bebendo água, olha a situação dessa água. Mas ela está usando aqui algo que parece um canudinho, não é? Mas isso aqui é um filtro, viu, pessoal? Que foi desenvolvido, não lembro agora por quem, ganhou prêmio na ONU e tudo mais, né? E foi distribuído lá largamente. Então, assim, como não tem condição, né? O governo não consegue dar condição para as pessoas lá, então elas têm filtros, elas carregam, cada um tem o seu filtro lá. Tá bom? Próxima doença aqui, né? Tétano, essa aqui é importantíssima, tá? Vamos fazer um asterisco nela, essa doença aqui, ela cai bastante, tá? Asterisco no tétano. Tétano era o maior medo dos seus avós era não ter tétano. Por quê? Porque as pessoas morriam de tétano, né? Até um tempo atrás. Ainda morre, tá bom? Tétano mata, mas hoje é menos. O tétano é causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. O professor tem que saber o nome das bactérias? Sim, tem que saber. Inclusive, já caiu no Enem aí, você tem que saber o causador, o agente etiológico da doença, tá bom? Pergunta seca lá, qual era o agente etiológico da doença tal, você tinha que saber. Tinha 5 alternativas, cada um era uma bactéria. Quem sabia foi e era difícil, tá bom? Não era uma bactéria, é fácil de lembrar. Clostridium tetani te remete à ideia de que, tétano, tá bom? Certo? O tétano é causado por uma bactéria e ela é uma bactéria, como eu falei na aula anterior, ela é uma bactéria anaeróbica estrita, ou seja, ela não suporta a presença de oxigênio, tá? O oxigênio é letal para ela. E o que tem de importante no tétano? Ela causa, no nosso organismo, ela começa a produzir uma toxina que ela atua no sistema nervoso, fazendo com que a gente passe a ter contração muscular involuntária, certo? Até chegar um momento em que a pessoa não consegue mais coordenar a contração muscular. Então a pessoa vai ter casos como esse aqui, diversas contrações musculares involuntárias, que a pessoa fica se contorcendo em relação a isso, né? Como a gente vê aqui na casa dessa criança também. E o que é a questão mais importante? Que a gente vai ter problemas musculares relacionados ao processo respiratório também. Até chegar o momento que essa pessoa vai ter uma parada respiratória, uma cardiorrespiratória, tá bom? Então, geralmente, o tétano causa isso, tá bom? Ah, professor, mas tem tratamento? Sim, tem tratamento, tem. Principalmente a profilaxia mais importante é as vacinas, né? Tem diversas vacinas, tá bom? Contra diversas doenças bacterianas. Mas o tratamento acontece, né, com medicação. E geralmente a pessoa, quando não é vacinada, o organismo dela não consegue produzir anticorpos e atacar a bactéria com o tempo. Geralmente a pessoa vai morrer antes. Por isso que morria muita gente de tétano antigamente. Geralmente ela pisava num prego, num arame enferrujado, alguma coisa assim, que é onde vive essa bactéria, né? Gosta de viver lá, então a pessoa tinha tétano, tá bom? Ok, vamos progredir aqui. Tuberculose. Tuberculose, né, é uma doença que ficou muito famosa. Algum tempo atrás aí tinha algumas pessoas famosas fazendo campanha contra a tuberculose. A gente teve aí o zagueiro da seleção brasileira, o Thiago Silva, né, na época da Copa 2014, ele estava fazendo campanha para o SUS, né? Por quê? Quando ele era criança, ele teve tuberculose. Outro caso que a gente teve, agora recente, foi a Simária, né, da Simone Simaria, ficou afastada um tempo aí dos palcos por causa que estava tratando tuberculose. Mas tuberculose é uma doença que ela fez muitas vítimas, ela mata muita gente até hoje no mundo. Ela teve uma explosão de tuberculose, principalmente durante as primeiras décadas da Revolução Industrial,
que as pessoas passaram a viver juntas, fechadas em galpões insalubres, produzindo, trabalhando com jornadas absurdas de trabalho, e aí uma pessoa estava muito perto da outra e ia contaminando. Por quê? Essa bactéria ela é transmitida através do ar, ó, pela saliva. Então, conversou perto ali, ou a saliva caiu no lugar, a pessoa pôs na mão, pôs na boca, e aí, transmissão. Só que essa bactéria, a Mycobacterium tuberculose, que antigamente era chamada de bacilo de Koch, é bacilo porque ela tem aquela forma de bacilo, tá? Koch que o cara descobriu, tá bom? Essa bactéria, ela atua fortemente nos pulmões, causando um processo de inflamação. E aí a inflamação, ela dificulta o oxigênio que você está inalando passar do alvéolo pulmonar para o sangue. Porque vai criando uma barreira, vai ficando uma barreira inflamatória mais grossa, mais espessa, o oxigênio não vai, a pessoa geralmente vai ter um problema respiratório gravíssimo, tá bom? Certo? Nós temos vacina contra a tuberculose? Sim, nós temos vacina contra a tuberculose, que é uma vacina extremamente importante, que as pessoas tomam aí na infância, que é aquela vacina que causa a marquinha, tá bom? Então, fica aquela marquinha no braço, é a vacina importante aí para combate à tuberculose, tá bom? Próxima, cólera. A cólera é ainda das doenças bacterianas as que mais matam no mundo. As vítimas principalmente são crianças. As maiores vítimas estão também no continente africano. Por quê? Essa bactéria chamada Vibrio cholerae, que é víbrio por causa do tipo da bactéria, que é um vibrião, tá? Ela sai na água, principalmente por causa das fezes. Vejam que a grande maioria das doenças bacterianas são por problemas de saneamento básico ou são vias respiratórias, tá bom? A maior parte das doenças vai ser isso aí. E aí o que acontece? Não tem a mesma situação, não tem tratamento de água, não tem esgoto, o esgoto corre a céu aberto aqui, ó. Isso aqui as crianças estão brincando na água não, da chuva, viu? Isso aqui é no esgoto. Por quê? Não tem rede de esgoto das casas, sai ali, a criança mexe, brinca, leva a mão na boca, contamina. Só que a cólera causa um processo grave de diarreia, febre, desidratação e principalmente leva centenas de crianças à morte. Isso é muito grave, tá bom? Principalmente a população mais pobre, a mais carente, sofre mais com isso aí, tá bom, pessoal? Próxima. Coqueluche. Coqueluche é uma bactéria que atua no sistema respiratório também, tá bom? Vem pela saliva e vem pelo ar. E principalmente ela causa tosse. Tosse é uma tosse seca, permanente, que não vai embora, não passa em 2, 3 dias, uma semana ou duas, a pessoa fica com uma tosse muito, muito grave, tá bom? Geralmente passa de uma pessoa para outra. Dá para fazer um bom tratamento com isso aí, mas tem que buscar ver, principalmente não deixar isso evoluir com casos de pneumonia, que é quando começa a ter inflamação no pulmão. Próximo. Botulismo. Opa! Atenção para essa doença que pouca gente dá atenção para ela. Às vezes eu pego umas questões de concurso, ela cai lá. Por quê? Porque às vezes a gente acha que vai cair o óbvio, a doença que está na moda, e não cai. Eles pegam uma doença que está escondida lá no balcão e põem lá para você. O botulismo é uma doença causada por uma bactéria do mesmo gênero do tétano, chamado Clostridium botulinum. E a mesma circunstância lá. Ó. Esse gênero de bactérias, anaeróbico estrito, não pode pôr oxigênio. Essa bactéria, ela geralmente, a gente encontra ela em alimentos enlatados industrializados. Eu gosto desse ambiente aqui, porque ela fica fechadinha, ó, não tem contato com oxigênio, inclusive é uma forma de preservar o alimento, e ela vive ali, intoxica o alimento. Aí você ingere, come isso aí, ela do nosso corpo produz uma toxina e o que ela faz? Essa toxina ela bloqueia a transmissão de impulsos nervosos, certo? E aí o que acontece? Vai começar a ter problemas também na contração muscular. Então o músculo não vai contrair, a pessoa começa a ter contrações involuntárias. Isso vai evoluir também no futuro para quadros de espasmo muscular e levar também a paralisia muscular, respiratória, a pessoa vai ter uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Uma vantagem que se descobriu nessas bactérias é que essa toxina que ela produz é uma chamada de toxina botulínica. Olha aqui, ó, o nome que foi dado por causa do nome da bactéria.
Só que é o seguinte, eles descobriram que essa toxina é capaz de causar paralisia muscular e o músculo ele fica inchadinho, entumecido assim, ó. E eles descobriram que essa toxina, quando você aplica na pele, né, principalmente na hipoderme, a camada mais baixa da pele, ele incha, dá um inchadinho. E eles descobriram então que pode usar isso para fazer tratamento estético. E aí surgiu então o Botox, aqui, ó, né? O que é o Botox? Injeta essa toxina botulínica aqui, aí ele incha, onde estava enrugadinho, agora estica um pouquinho, aí fica com aquela, né, sensação de estou novinho, estou legal, e aí fica tudo bonitinho, tudo esticadinho, tá bom? Isso é o Botox. O organismo vai destruindo isso ao longo do tempo, aí a pessoa tem que ir lá e fazer outras sessões, tá bom? Botox é um dos procedimentos estéticos mais realizados no planeta, tá bom? Muito simples de fazer, inclusive. Esteticista, dermatologista faz, tá bom? Não é por isso também tem que fazer com qualquer um, tá? Presta atenção. Pneumonia. Pneumonia é um estado, né, de inflamação das vias aéreas. Então, aqui, como você está vendo aqui, ó, uma inflamação que enche o alvéolo pulmonar. Ó, o alvéolo pulmonar fica cheio de secreção. Se o alvéolo pulmonar está cheio de secreção, um líquido inflamatório lá, o oxigênio, o ar não vai transitar. E aí a pessoa não vai conseguir absorver o oxigênio normalmente, ela vai começar a faltar ar, tá bom? E também vem pelo contato no ar. Então quem tem pneumonia tem que ficar mais isoladinho e tal, não pode ficar perto da pessoa, tem que esperar o tratamento dar, geralmente entra com antibióticos, tá bom? Rapidamente. Claro que as doenças bacterianas, né, gente, como eu falei no começo da aula, são tratadas com antibióticos, tá bom? Hanseníase é uma doença que existia muito antigamente, era muito famosa, né, muito em textos bíblicos, mas ela ainda existe, tá bom? A hanseníase é a que a gente chama de lepra, tá bom? Ela é causada por uma bactéria, que é o Mycobacterium leprae. Antigamente ela era chamada de bacilo de Hansen, que foi descoberta pelo Dr. Hansen, e ela tem um formato de bacilo, tá bom? Essa bactéria vem por contato direto, ou seja, a pessoa está com a bactéria na mão, geralmente, na face, na orelha, tá? Geralmente extremidades do corpo, nariz, orelha, mãos, que geralmente a gente faz muito contato, e essa bactéria ela entra na pele, né? Ela consegue viver na parte da pele e ela vai causando a degeneração daquela região, vai destruindo aquilo ali. Então a primeira coisa que a pessoa geralmente começa a sentir ela vai perdendo a sensibilidade. Então começa a encostar, não sente aquilo bem, não sente muito bem calor, não sente muito bem aquele tato ali, e aquilo depois começa a definhar. E antigamente, né, séculos atrás, as pessoas que tinham lepra, elas eram eliminadas da sociedade, eram proibidas de entrar nas cidades, proibidas de trabalhar. Então, quem tinha lepra não tinha cura nenhuma na época, porque não existia forma de tratamento, né? As pessoas acreditavam que quem tinha lepra era amaldiçoado, né? Tinha maldição e tudo, aí tinha que pôr fogo, queimar a pessoa, matar a pessoa e tudo mais. Então, pessoal, grave. Né? A principal forma de contágio está aí entre as pessoas, podia então, também ser pelo ar, né? Desde que tenha uma proximidade, tá bom? Aí, ó, após contatos íntimos ou prolongados. Então, às vezes a pessoa até transmitia a doença um para outro, sem saber que ainda estava contaminado, porque ainda não estava tendo os sintomas, tá bom? Hoje tem muito tratamento para isso aqui, principalmente quanto antes descobrir, melhor, tá bom? Meningite, essa aqui é o terror das mães, tá? Meningite aqui, ó. A meningite, ela é causada por uma bactéria, pode ser causada por vírus, pode ser causada por fungos. Por que a gente cita meningite em doenças bacterianas? Porque é aqui que ela é mais perigosa, é a maior taxa de mortalidade é aqui, tá bom? É causada por essa bactéria, a Neisseria meningitidis, transmitida pelo ar e pela saliva. Então, sabe, contato, conversar com a pessoa, ficar no ambiente ao mesmo tempo já é o suficiente para trocar bactérias. Essa bactéria produz uma toxina, né, que vai atuar aqui nas camadas que envolvem o cérebro, que a gente chama de meningite, tá bom?
Quem já assistiu ao sistema nervoso sabe que nós temos 3 camadas que protegem o sistema nervoso central, o cérebro, a medula espinhal. Então está fazendo uma camada protetora. E essa toxina ela atua ali. E aí causa um transtorno muito grande, pode causar edema, retenção de líquido. Um dos principais sintomas é uma dificuldade do pescoço aqui, de você dobrar o pescoço, vai doer muito. A pessoa chega até problemas, inclusive, para encostar o queixo no peito, tá bom? É um dos sintomas que tem, vai causar febre e é grave, tá bom? A pessoa fica internada, fica isolada, tratamento em cima, né, e tudo mais. Aqui nessa imagem aqui é uma imagem anatômica, né, mostrando aqui para vocês essa camada protetora, essa é a meninge, tá bom? E é o terror, tá? Principais vítimas são crianças, tá bom? E dá surto, hein? Onde tem tendo caso, tem que ficar esperto, senão vai ter mais. Leptospirose. A leptospirose é aquela doença que vem da urina do rato. Então vamos entender um pouquinho lá. Causada pela Leptospira interrogans, é o nome da bactéria. Aí o que acontece? Os ratos, né, a gente fala do rato porque é do ambiente urbano, né, principalmente. Os ratinhos, eles fazem xixi, né? Então na urina do rato, vai sair junto com a urina do rato, né, bactérias que estão ali, e essas bactérias vão se multiplicando no ambiente. Quando a pessoa tem contato com a urina do rato, ela pode, contato com aquela urina, põe a mão, leva na boca, bebe a água contaminada, né? Tá brincando, põe o pé, né? E tudo mais, igual está mostrando nessa imagem aqui. Essa bactéria, o que acontece? Ela vai causar um dano muito grande no corpo humano. Uma toxina violenta, vai dar febre, vai dar dor, na pessoa, grave isso aqui, aí tem que tratar até eliminar, tá bom? Esse tipo de doença aparece muito quando? Raciocina comigo. Geralmente rato vive em que lugar? Que lugar? Quem lembra aí do Tartarugas Ninja? Quem lembra aí do Mestre Splinter? Onde que a gente encontra rato? Isso, quem falou aí, ó, depois que está seu pensamento. A gente encontra ratos no esgoto, né, gente? Então lá, no esgoto, né? Aí o que acontece? Vem a época da chuva, igual a gente passou agora, né? Sempre aí, meio do verão, fim do verão. Chuva, 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 chuva. Enchente, certo? E aí, o que a gente vê direto? A chuva passou, as crianças vão tudo brincar lá na água da rua, certo? Brinca, não sei o que, tal coisa, que é a situação danada. Passa um pouco, que a criança começa a ter problema, começa a ter febre, começa a ter, acha que foi friagem, né? Aquelas coisas todas. Quando vai descobrir, o caso está evoluindo, né? Se der tempo de salvar e diagnosticar, vai ver que está com leptospirose. Então, é grave, tá bom? A pessoa, geralmente, principalmente aqui no nosso país, né, a gente subestima as doenças. E tem aquela situação, não, isso não é nada, toma um chazinho, toma não sei o que lá, toma não sei o que, e isso aí resolve. E às vezes é tarde, tá bom? Próxima, gente. Opa, estamos chegando aqui no final, hein? Né? A peste negra. Vamos falar da peste negra? Né? A peste negra foi um problema grave, né? Uma doença que surgiu há muito tempo, mais de um século atrás. A peste negra foi causada por uma bactéria, e ela chamava peste negra porque ela deixava sintomas, da toxina que ela produzia e fazia com que ficasse com aspectos negros. Olha aqui, ó, a mão da pessoa, ó, onde tinha contato, ó, certo? Então, por isso que é chamado de peste negra. Na época não se sabia o que era, não conseguia entender bem, e essa peste negra, desconfia-se que ela surgiu no continente asiático, principalmente na região próxima à China, e ela depois foi conhecida como peste bubônica. Depois de muito avanço, descobriu o nome da bactéria, que era causada por uma bactéria, que é a Yersinia pestis, e ela vinha principalmente através de pulgas de ratos, tá? Olha aí, o tal do rato, né, gente? Passa muita doença. E aí o que acontece? O rato, onde tinha com o desenvolvimento da doença, levava, quando ele ia para as pessoas, ele pulava nas pessoas, porque antigamente, lembra, não tinha uma coisa muito bem desenvolvida, né, gente? Então tinha rato, tinha porão, tinha navio, então rato era uma coisa meio comum de ter nas ruas, assim, não é igual hoje não, que a pessoa vê um rato aí e quer matar todo mundo de medo. Então,
o rato tinha pulga, né, que é um ectoparasita, tá ali sugando o sangue do rato, mas ali a bactéria gruda nele. Aí a pulga pulava na pessoa, passava a bactéria em contato com a pele, entrava nas vias aéreas, e isso ia causando muitos problemas para a pessoa. Quais eram os sintomas? Febre muito alta, ali até 41 graus, já ponto quase convulsão, vômito, complicações pulmonares, inflamação nos pulmões, sangue nos pulmões, abrindo janela para pneumonia, para tudo mais. Manchas pretas pelo corpo devido às hemorragias internas causadas pela toxina da bactéria. Então era grave. Aí o que acontecia, pessoal? Como as pessoas tinham medo, não sabiam como é que ia tratando aquilo, os médicos usavam esse tipo de roupa aqui, ó, né? Esse tipo de roupa aqui que a gente vê é uma roupa toda de couro, toda fechada, protegida com esse bico de pássaro aqui, né? Para não ficar a entrada de ar tão perto do rosto aqui, tá bom? Para diminuir a chance de contágio. Infelizmente foi uma doença que matou gente demais, olha, de 75 a 200 milhões de pessoas são estimadas que morreram na Europa e na Ásia. Então por isso que foi chamado de peste negra, tá bom? Gravíssimo, né? Morreu gente demais. Também quando morreu muita gente na gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi vírus, né? Mas morreu gente demais na Espanha, né? Porque eu chamo de gripe espanhola, mas vários lugares da Europa. Mas a peste negra, a peste bubônica, foi extremamente significante. Ela é considerada aí que chegou a matar, na época, 1/3 da população inteira da Europa, né? A gente está aí na época do corona, né? Sabe das dificuldades que está o corona, mas a peste negra e a bubônica foi demais, tá bom? Quem aí já jogou Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed, esse jogo aí, Assassin's Creed, vê muito os médicos, né, andando na rua lá. Então, se tiver alguém aí que tá vendo aí jogou Assassin's Creed, né, tem um dos jogos lá, não sei qual que é, não lembro se é o Brotherhood, se alguém souber aí depois me conta, que tinha os médicos lá vestidos dessa forma, que era justamente no contexto da peste negra, tá bom? Certo? Hoje é tudo jaleco, máscara, né, tudo, imagina nessa época. Quem mais morreu foi médico, foi padre, né, porque o padre tinha que chegar lá, porque a pessoa estava morrendo, então tinha que ir lá e dar a extrema-unção, né, para o cara ir pro céu. E aí o padre pegava. E aí o padre ia fazer a missa, ia visitar os outros, eles iam passando, né? Então a coisa era grave. Tá bom? Últimas doenças aqui, ó, são as doenças causadas por bactérias, mas são doenças um pouquinho grande, né? São doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então elas são doenças sexualmente transmissíveis. Gonorreia, então tá aqui, né? A gonorreia. Inclusive essa aqui foi que caiu no Enem lá. Perguntou qual que é o nome etiológico do causador. Neisseria gonorreia. Dava para saber, né? Muito fácil. A gonorreia, ela vem, essa bactéria, por relações sexuais. Então, se o homem passa para a mulher passa para o homem, tanto faz, certo? O que importa é um estar contaminado. Antigamente falavam que a gonorreia era a doença do promíscuo. O que é promíscuo? Tem vários parceiros sexuais em um curto período de tempo. Como demora dias, 5 a 7 dias para a pessoa ter um sintoma, né, agudo, que ela está com essa doença sexualmente transmissível, já passava para outra pessoa, né? E a gonorreia, a bactéria vai causar ali, principalmente na uretra, um corrimento, né? Vai dar um corrimento, cheira mal, né? Branco, leitoso, né? De inflamação. E aí a pessoa vai começar a sentir mal, vai começar a dar coceira, vai dar aquilo tudo, até procurar um médico, aí tem que tomar antibiótico, passar uma pomada antibiótica e tudo mais. Mas a gonorreia também pode ser passada por transfusões sanguíneas, principalmente o cara que não trata, né? E pode passar de mãe para o filho, né? No momento do nascimento, né? No parto normal, então ali está uma área contaminada com bactéria e passa direto para o bebê, tá bom? Lembrando, gente, hoje a gente tem aí medicina evoluída, né? Depende do lugar onde a pessoa mora também, né? Porque tem lugar aí que, infelizmente, a pessoa, às vezes, para ir num posto de saúde, demora 2, 3 dias para chegar, às vezes chega lá, tá fechado, se tiver aberto, às vezes não tem remédio, se tiver, não tem médico, é uma situação difícil, tá bom? E a outra doença sexualmente transmissível é a sífilis, né? A sífilis, eu quero trazer uma advertência. O Brasil viveu, né, não sei como é que está hoje, né, mas até o ano passado aí, estava vivendo um
casos de sífilis crescentes, estava tendo muita campanha do SUS, tá? Nos postos de saúde, como ter prevenção contra a sífilis e tudo mais, tá bom? A sífilis é causada pelo Treponema pallidum, né? E essa doença, ela é grave, essa doença ela tem vários estágios, né, que a bactéria vai desenvolvendo. Ela não ataca somente as regiões genitais, ela pode espalhar para o organismo, dar manchas no corpo, atacar o sistema imunológico, ela pode causar malformação nas crianças, né, que herdam isso no contato com a mãe, né? Então a mãe tem, o filho nasce, pega da mãe durante o nascimento, e aí a criança tem sífilis, pode dar problemas graves para a criança, tá bom? De uma forma genérica, que a gente já cansou de falar, se a doença é sexualmente transmissível, qual que é a forma que tem de não adquirir a doença? Usando preservativo, usando a camisinha, é o único método contraceptivo que evita a progressão de DST. Então, usar a camisinha, tá bom, pessoal? Sempre, tá bom? Importante aí, ok? Essa foi a nossa aula, então, de DSTs, né, causados por bactérias, de bacteriose como um todo e também sobre a questão dos antibióticos, tá bom, pessoal? Próximo conteúdo que a gente vai para frente aí, falar de fungos, né? A nossa sequência aí, tá bom? Obrigado, pessoal, por ter assistido a aula. Um abração.